Salve, salve, galera! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Tenham passado uma boa semana. E dando continuidade aqui nos nossos assuntos sobre os biomas brasileiros, né? Não só os brasileiros, o do mundo todo. Agora nós entramos num aspecto um pouco mais característico do nosso Brasil, que são os domínios morfoclimáticos. Essa palavra nos assusta um pouco, né? Porque às vezes, para muita gente ela é difícil de ser compreendida. Então, quando nós falamos de morfoclimáticos, nós estamos unindo duas palavras, né? Morfo, que vem de forma, e climáticos, que está relacionado aos climas. Então, de que forma nós estamos falando, né? Quando nós falamos de domínios morfoclimáticos, nós estamos falando da união de vários aspectos relacionados ao clima, né? Dos aspectos físicos de determinadas regiões aos aspectos climáticos que vão definir o tipo de vegetação dessa região. Então, seriam essas características, né? Nós utilizamos os critérios de vegetação, clima, relevo, solo e hidrografia para aí sim pensar esse domínio morfoclimático. Essa classificação ela foi realizada pelo geógrafo Aziz Absaber em 1970, e aí ele divide em 6 domínios. Então, esses são os domínios morfoclimáticos e a sua respectiva distribuição. Então, o domínio amazônico, né, predominantemente o domínio amazônico aqui no Brasil. As regiões dos domínios do Cerrado, as caatingas, e agora esse verde aqui, meu Deus do céu. Os mares de morros, as araucárias, domínio das araucárias, e o domínio das pradarias ou pampas, né? Acho que eu falei de todos, sim. E as faixas de transição. O que são essas faixas de transição, né? São as passagens de um domínio morfoclimático para outro domínio morfoclimático. Então, a gente encontra as espécies vegetais, principalmente, né, as características do solo, hidrografia, etc., um pouco mista, né, de certa forma. Então, assim, como eu sempre falo, esses domínios, até os biomas, eles não encerram, assim, numa linha reta e falam assim, aqui acabou o cerrado, aqui inicia a caatinga, né? Então, tem essas faixas de transição. Ai, desculpem a voz, gente, porque tá horrível. Acordei com uma dor de garganta. Domínio amazônico, que apresenta o domínio de terras baixas, que são as depressões que formam a planície amazônica. Abaixo da camada orgânica superficial, o solo é pobre. O que seria essa camada superficial, camada orgânica superficial? O que a gente chama de serrapilheira. É a camada de folhas, né, galhos, tudo que está morto e em processo de decomposição e sendo reincorporado no solo. Então, nessa camada orgânica, que é uma camada superficial, que está acima da superfície, né, que vai retroalimentando os nutrientes do solo, o solo ele é pobre, não em toda parte, né, mas em grande parte do território do domínio amazônico, sim. E esse solo ele é bastante arenoso, por isso, né, muitos cientistas afirmam que se continuar o desmatamento na Amazônia na velocidade em que está sendo realizado, provavelmente que a Amazônia venha a se tornar um deserto parecido com o deserto do Saara. O clima nesse domínio é quente e úmido, com chuvas frequentes. A cobertura vegetal é representada por uma floresta densa e a rede hidrográfica é muito rica, com rios extensos e volumosos e milhares de pequenos cursos. Então, né, um pouquinho aqui a gente já falou sobre os biomas, então também essas algumas características assim eu não vou ficar me alongando muito. Aqui é a representação dos degraus da vegetação da Amazônia. Então, nós temos as matas de igapó, a mata de várzea,
e a mata de terra firme, tá? Então a gente consegue observar aqui também que esse solo ele é um pouco diferente, né? Então nós temos a mata de igapó, que ela é a margem dos rios. Aqui nós temos um solo sedimentar recente, né? Que ele perpassa por algumas modificações de acordo com o volume de águas, né, com a velocidade desse fluxo, ele pode estar havendo aí uma reorganização desses sedimentos. E os depósitos sedimentares, nossa, nem dá para ler ali, que são, acho que, transitórios, né, de terra firme, então está nesse processo de transição aqui entre os depósitos recentes e um depósito sedimentar que já se estabilizou, né? Então, aqui para a gente entender o que seria esses igapós, olha só, é onde estão me esqueci o nome dessa planta, fugiu mesmo. Vitória régia, né? Os aguapés, aí alguma vegetação arbustiva. Aqui as várzeas, olha só como a gente já percebe, né? Essas várzeas, às vezes a gente pode ter essa presença de gramíneas também. E as matas de terra firme, que são as matas de galeria que a gente chama, né? Que elas são altas. Os relevos, então nós temos a presença dos planaltos, superfície com elevação e aplainadas, marcadas por escarpas, que são aquelas encostas, né? Onde o processo de desgaste é superior ao de acúmulo de sedimentos. As altitudes elas são acima dos 300 metros. As planícies, que são superfícies relativamente planas, onde o processo de deposição de sedimentos é superior ao de desgaste. E as depressões, que são as superfícies planas que atingem entre 100 a 500 metros de altitude, são mais baixas que as áreas ao seu redor. Essa questão de relevo a gente já estudou também, né? Então deixo aqui só um resuminho assim para a gente entender os relevos aí presentes no domínio morfoclimático. Aí qualquer dúvida vocês vão perguntando durante o fórum. Então aqui para a gente entender também, olha só, a presença desses planaltos, né? Dificilmente nós temos um domínio morfoclimático que seja totalmente formado por um determinado relevo, né? A gente tem aí a presença mista dos relevos com as depressões e as planícies, certo? O climograma característico de um clima equatorial, então a gente percebe, né, uma distribuição de chuvas que não tem grande variação ao longo do ano, então tem bastante chuva o ano todo, e uma temperatura que também não varia muito, né, ao longo do ano. Nós temos um período que abaixa um pouco essa temperatura, né, que seria o período do inverno, mas nada muito expressivo assim, eles praticamente nem consideram inverno, né, os caras não põem um casaco. Alguns dos problemas desse domínio morfoclimático, que é a questão, né, da derrubada da floresta. E aí é feita a derrubada e utilizados os rios para manejo dessas madeiras, né? Até chegar num ponto mais fácil de fazer o processo de transporte dela, colocar no caminhão e levar até uma região portuária. O domínio da Caatinga estende-se pelo sertão de clima semiárido, com chuvas mal distribuídas e escassas. O relevo é dominado por extensas superfícies planas entre formações serranas e chapadas.
Quimicamente, o solo é fértil, mas ele é raso e pobre em matéria orgânica. Os rios intermitentes secam ou temporários, os rios que são os intermitentes ou temporários, né, que ficou estranho. São uma marca desse domínio, onde impera a caatinga, que apresenta vegetação xerófila, que é uma formação aberta, de pequeno porte, e o melhor exemplo, né, dessa vegetação é o cacto, que tem as folhas, né, os espinhos que são as folhas, são adaptados para essa região, para evitar a perda de água, né. Então aqui a gente observa bem essa característica da escassez da água, né, o solo rachado, a vegetação toda ressecada e a presença dos cactos. Aí nós temos dois cactos que são bem característicos, que é o mandacaru e o xique-xique. Esse aqui é o xique-xique. Mandacaru aqui, ó. O xique-xique, né, que é esse mais baixinho, mais abertinho, e o mandacaru, que a gente até ouve bastante nas músicas, né, que é esse mais alto e tem essas flores grandes aqui. O xique-xique também tem as flores dele, todo cacto tem flor, e pasmem, para quem, né, não tem cacto, não conhece a dinâmica, são muito bonitas as flores. O climograma do semiárido, então a gente percebe bem poucos meses de chuvas, poucos volumes, né, uma média aí de 25, no máximo 50 milímetros de chuva no mês, e as temperaturas elevadas, né, com uma queda de temperatura aí durante o período de inverno. Porque muita gente pensa que no sertão não faz frio, né? E no sertão é bem interessante, sim, durante o dia tá um calor do inferno, 45 graus, e de noite cai assim para 20, que já é meio geladinho, né? Não chega a ser um frio, mas cai a temperatura para 20 graus. E a sensação é de frio. Então aqui as interseções, né? O intersecto de CAD para a gente observar um pouco esse perfil de relevo aqui do sertão. Então, nós temos também a presença dos planaltos, né? Algumas bacias sedimentares, as depressões e as planícies. Então, aqui para entender esse relevo, né, esse perfil de relevo, aqui está o oceano, Planalto da Borborema, que é a Serra do Mar deles, uma área de depressão, e aí os planaltos e chapados da bacia do Parnaíba, e aqui está o rio Parnaíba, né? Então, a pressão do rio, ela fez com que esse relevo elevasse, então por isso tem essas formações de cristas, que é bem interessante, um relevo bem único, o relevo esse relevo de chapadas, né, esse relevo do sertão nordestino. Então, aqui para compreender um pouquinho esse processo, aqui, né, os planaltos, o predomínio das escarpas, que são essas encostas. As depressões, aqui a gente tem uma depressão toda preenchida por vegetação. Aqui também, ó, a gente consegue perceber bem os processos erosivos. E a desertificação do solo, né, que é um processo praticamente hoje já irreversível no continente, na região do sertão nordestino. Então, as causas é o mau uso do solo e as mudanças climáticas, né? A questão aqui da transposição do São Francisco, que a gente já falou em algumas ocasiões, que eu até me coloco assim, né, pessoalmente, como, olha, eu sou uma pessoa bem em cima do muro sobre isso, sabe? Eu nunca consegui definir o meu posicionamento sobre a transposição do Rio São Francisco. Porque tem a questão ambiental, mas tem a questão humana, né?
Então, assim, é difícil a gente julgar do nosso lugar de conforto, né? Tendo água encanada em casa, nunca falta. Mas para muitas famílias, né, para muita gente no sertão nordestino foi algo assim, né? A gente, não sei se vocês acompanharam na TV quando teve as inaugurações das obras, assim, as pessoas felizes, né? Porque finalmente ia ter água encanada. Então foi um marco histórico na vida dessas pessoas. Mas ambientalmente, né, eu como da área ambiental, sei do impacto de fazer esses desvios dos cursos d'água, né, dos volumes d'água, que aí você tem todo um impacto na cadeia hidrográfica do rio. Mas enfim, aqui a gente tem as obras do Rio São Francisco. Ficou sem legenda aqui pra gente entender. Se eu não me engano, essas partes aqui. E agora? Eu acho que em vermelho são as partes que já foram feitas, já foram realizadas as obras, e aqui onde está por ser feitas ainda. Tem bastante obra, né? Já faz uns 15, não. Uns 14 anos que estão mexendo com essas obras aí da transposição de São Francisco. Eu estava no curso de geografia ainda. E ainda não terminou, né? E vai anos ainda para concluir essas obras. Domínio do Cerrado. Eu vou deixar agora alguns domínios para o momento do fórum, que eu gosto do fórum que a gente interage, né? Então deixo para vocês alguns exercícios e até daqui a pouco.